Vamos começar aqui. Nesse vídeo eu quero provar para você que essa discussão entre amortização ou fazer investimentos está longe de acabar e tem muita gente esquecendo de detalhes importantes dentro dessa discussão. Eu tenho meu próprio financiamento, todos os meses eu faço essa escolha de acordo com o meu perfil de pessoa, de investimentos, enfim, de vida financeira como um todo. E é importante que você entenda qual é o seu perfil antes de você tomar qualquer decisão. Quando você vai falar de amortizar ou fazer investimentos, existem duas formas de você raciocinar sobre isso. A primeira parte é a parte matemática, aquela que você vai fazer os cálculos e entender o que faz mais sentido. A segunda parte é a parte psicológica, de bem-estar, de autocuidado, como queira chamar, que é uma parte que vai fugir muito da lógica matemática, mas que dentro desse processo você tem que levar em consideração algumas coisas. Então, vamos começar esse vídeo entendendo primeiro o que é a amortização. Imagina que você está fazendo um financiamento de 30 anos hoje, tá? Então você vai ter uma dívida até 2056. Você tem duas opções, ou você paga essa dívida todos os meses de forma recorrente, ou você antecipa algumas parcelas. Quando você decide antecipar a última parcela, essa parcela ela tem que retirar todos os juros desse prazo de 30 anos, porque você não vai pagar um juros de 30 anos porque você não está devendo nada, você está antecipando. Esse é o processo de amortização. Então vamos supor que você tem um financiamento de R$2.000 por mês. E você vai antecipar a parcela de 2056, é muito provável que essa parcela de R$2.000 caia para algo em torno de 300, 400, 500 reais. Sei lá, não fiz esse cálculo, mas é uma redução muito grande. E aí com o valor de uma parcela que você paga hoje, você consegue pagar 8, 9, 10 parcelas às vezes de amortização. É por isso que muita gente consegue amortizar dívidas de 30 anos em 5, 6 anos. Inclusive, o prazo médio de quitação de imóveis no Brasil é de 8 a 10 anos, por mais que as dívidas sejam de 30, 35 anos em alguns momentos. Então, amortizar nada mais é do que você tirar uma dívida de 2056 e colocar ela no ano de 2026, no ano atual, a um valor muito menor. E se você quer saber o caso específico para o seu financiamento, você entra no aplicativo do seu banco, clica no botão de amortizar, que vai aparecer na tela provavelmente, e aí você vai ver o quanto que essa antecipação te gera de economia. Mas dentro desse processo você tem a parte matemática. Vamos começar por aqui. Para a gente entender a parte matemática, o primeiro ponto é entender qual que é o juro que você está pagando. E para você entender o juro que você está pagando, você tem que entender se você tem financiamento pelo Minha Casa Minha Vida ou se você tem fora do Minha Casa Minha Vida, que seria um financiamento tradicional. Se você está na Minha Casa Minha Vida, você tem que entender qual a faixa você está. Olha, esse post do Tenda vai fazer exatamente o papel que a gente precisa. Então, no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é o pessoal com renda até 2.850, a taxa de juros é de 4 a 4,25, 4,75 a 5% para a região sul, sudeste e centro-oeste. Então, a sua localização também vai mudar a taxa de juros que você vai ter. Para a faixa 2, já sobe para 5,5% até 7%, dependendo da sua análise de crédito da sua renda. Para a faixa 3, que são pessoas que ganham até R$ 8.600, ou núcleos familiares que ganham até R$ 8.600, a taxa já é de 8,16% ou 7,66% para quem é cotista do FGTS. E na faixa 4, que é a faixa máxima de renda, que entrou recentemente, inclusive, no programa de renda familiar até R$ 12.000, é uma taxa de 12,5%. Essa é a minha taxa. Então eu vou calcular toda a questão matemática em cima da taxa de 10,5% ao ano para você entender quando faz sentido e quando não faz sentido você amortizar. Se você está fora dessa estrutura, se você não está no Minha Casa Minha Vida, a sua taxa de juros ela é um pouco mais alta e ela vem decrescendo em alguns momentos, tá? Hoje, uma taxa de custo efetivo total de um financiamento fora do Minha Casa Minha Vida está na casa de mais ou menos 12,85% ao ano. Tá? Isso eu considero o custo efetivo total, que é não só a taxa do financiamento, mas os outros custos que você tem, seguros, juros e outras estruturas. Tá? Então o custo efetivo total é de 12,85%, você consegue perceber que é 2,3% ao ano a mais do que no Minha Casa Minha Vida. Então essa é uma das grandes vantagens do Minha Casa Minha Vida, é reduzir essa taxa de juros. E um dos pontos que mais influencia essa decisão matemática é a nossa taxa de juros do Brasil. A gente teve recentemente o primeiro corte da taxa de juros do Banco Central do Brasil depois de muitos anos, então passou de 15% para 14,75%. E as estimativas, elas são muito importantes, porque como você vai ver na tela, a taxa do financiamento, ela varia conforme a taxa Selic, elas têm movimentos muito próximos. Então, se a gente tiver daqui para frente uma tendência de queda na taxa de juros, é um cenário. Se a gente tiver uma tendência de manutenção ou aumento na taxa de juros, é outro cenário. Você vai ter que fazer essa decisão todos os meses de acordo com a realidade que você tem. Então, dentro de uma dívida de 30 anos, terão meses que vai fazer sentido você amortizar e terão meses que vai fazer sentido você não amortizar, vai fazer sentido você investir de fato. Então nós vamos considerar que hoje nós temos uma taxa de Selic de 14,75% ao ano. Só que essa é a taxa bruta. Essa é a taxa que você ganha na tela da sua corretora, quando você está investindo.
Só que quando você vai resgatar, você tem que pagar uma alíquota de imposto de renda, que vai de 22,5% até 15%. Se você fizer investimentos certos, independente do prazo, você consegue uma taxa de 15%, principalmente através de ETFs de renda fixa que possuem essa alíquota reduzida. Isso é um papo para outro vídeo, então não se apega muito a isso. Então, só para você entender que aqui no vídeo eu vou calcular com uma taxa de imposto de renda de 15%, depois você só refaz o cálculo com outra taxa. Então, eu vou pegar 14,75% e eu vou tirar aqui 15%, que seria o meu imposto de renda dos investimentos. Isso dá que o meu retorno líquido, ou seja, o retorno na minha conta de investimentos, é de 12,53%. E o que a questão matemática vai falar? Se o seu financiamento tem uma taxa acima de 12,53%, faz mais sentido você amortizar, porque a sua dívida cresce a patamares maiores do que o crescimento do seu investimento. Se o seu financiamento tem uma taxa abaixo de 12,53%, o seu patrimônio está crescendo a velocidades mais rápidas do que a dívida que você contratou. Nesse caso, faz mais sentido você pegar o seu dinheiro, investir, crescer esse patrimônio, e quando você tiver uma taxa de diferencial zero ou menor, que é a sua taxa líquida de retorno, aí você passa a amortizar. Então vamos supor, por exemplo, no retorno da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida é 10,5% de taxa de juros ao ano. Então, hoje, faz mais sentido, em termos matemáticos, você investir o seu dinheiro no Tesouro Selic, que vai te pagar 14,75% ao ano, e aí você vai ter um retorno líquido de 12,53% ao ano, e o seu financiamento tem uma taxa de 10,5%. Então você ganha aí 2% ao ano de spread, que a gente chama. Agora, se essa taxa de juros cair até 12,5% ao ano, aí já começa a fazer sentido você passar de investidor para amortizador. Vamos colocar dessa maneira. Quando a gente tiver uma Selic de 12,5%, a gente já consegue, por exemplo, mais ou menos ficar no 0 a 0. Então estaria rendendo 10,62% ao ano e você teria uma dívida de 10,5%. Então já começaria mais ou menos ficar no 0 a 0, você começar a investir. Então quando a nossa taxa Selic baixar para 12,5%, e você tem uma dívida do faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, você já passa de investidor para amortizador. Aí o que você pode fazer? Duas coisas. Você pode manter o dinheiro que está na corretora, lá na corretora, e você começa a amortizar com o salário futuro que você tem, ou você pega o seu salário futuro e o dinheiro na corretora e amortiza o máximo que você conseguir no seu financiamento. Essa é a estrutura matemática. E, de novo, quanto mais você amortiza, menos sentido vai fazer amortizar ao longo do tempo, porque você vai antecipar por prazos sempre menores. Uma coisa é você antecipar uma parcela de 2056. Outra coisa é você antecipar uma parcela do ano que vem. A parcela que você está antecipando do ano que vem vai ter um desconto muito menor do que a parcela de 2056, porque o tempo que vai retirar esses juros é bem menor. Então toma cuidado com isso e vai fazendo os cálculos mês a mês. Essa é a estrutura matemática, considerando o investimento seguro, uma caixinha do Nubank, um cofrinho do Itaú, um Tesouro Selic, algo que renda 100% do CDI. Se você tem investimentos com liquidez diária que rendem 115% do CDI, por exemplo, a caixinha Turbo do Nubank, aí o cálculo é outro, mas você pode usar exatamente essa lógica que eu te mostrei para você fazer aproximações, tá? Não tenta ser muito preciosista, eu vou ter 0,3% a mais de retorno por ano. Cara, não faz sentido, amortiza o financiamento e vai embora. Agora, quando a gente fala da parte psicológica desse processo, a gente tem exatamente um outro cenário. Nessa parte psicológica, esquece essa parte matemática. A parte psicológica da amortização é para aquela pessoa que não consegue dormir com dívida. Pedro, eu tenho uma dívida de 30 anos, isso me tira o sono, me deixa muito preocupado, porque se eu for demitido, se a minha empresa fechar ou se o meu negócio for muito mal, eu quero ter pelo menos o meu imóvel quitado, porque daí, eu sei que eu tenho um lugar para morar, entendeu? Eu tenho um teto para me proteger da chuva. Então isso é uma coisa um pouco mais pessoal, né? É algo que é um efeito emocional muito diferente para cada pessoa. Então, assim, muita gente gosta de se livrar de dívida, tem gente que tem pavor de ter dívida, tem gente que nem parcela, inclusive, no cartão de crédito para não ter que ficar pagando dívida lá na frente. E aí, esse retorno de patrimônio não vai fazer diferença. Um outro ponto importante é que hoje a nossa taxa de juros rende algo em torno de 1,10% ao mês. Então você investe R$1.000, você vai ganhar R$11 de rendimento. Aí quando você olha para isso, você fala, eu vou ganhar R$11 por mês de retorno, ou eu consigo antecipar 2 ou 3 parcelas? O efeito recompensa de você amortizar o financiamento geralmente é muito mais sentido pela pessoa do que o efeito de investimento. Então a pessoa prefere antecipar 2, 3, 4 parcelas do que ficar com aquele dinheiro rendendo R$11 por mês, por exemplo.
né? Porque a gente acaba não tendo, nesse cenário específico de amortização e investimento, uma visão de longo prazo. A gente está tendo uma visão de quitação de dívida e eficiência patrimonial. São assuntos diferentes. Então, muita gente não quer ficar ganhando ali 11 reais por mês, prefere aí amortizar as parcelas, porque vai fazer muito mais sentido. Isso é uma escolha pessoal. Um ponto que pouca gente está falando aqui no YouTube sobre essa discussão, e eu acho que é o principal ponto, é que para fazer o processo matemático que eu te ensinei nesse vídeo, você precisa ter uma disciplina financeira. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. Você não pode ser aquela pessoa que não sabe o quanto está gastando, que não sabe o quanto está investindo, que não sabe o quanto está de rendimento, que não consegue investir todos os meses. Se você é esse tipo de pessoa, você tem duas opções. Você cria uma disciplina financeira e começa a fazer a parte matemática, ou você aceita que você não tem essa disciplina financeira e começa a amortizar. Porque nem sempre a rentabilidade vai ser o melhor investimento para você. E isso está exatamente nesse livro aqui, chama-se Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Na minha visão, o melhor livro de finanças já foi escrito na história do mundo, e eu já li ele inclusive 2 vezes. Ele tá até um pouco amassado aqui, não sei se vai dar pra ver, mas ele tá um pouco amassado no canto. Eu já li ele várias vezes, 2 vezes completo e várias vezes alguns insights dele, né? Então, a rentabilidade nem sempre é o que você está procurando quando você está falando de dinheiro. De novo, geralmente tem gente que prefere acabar com a dívida, tem gente que prefere dormir melhor, e isso é uma escolha pessoal. Mas atenção, quando que você não deve partir para essa escolha entre amortizar ou investir? Você não vai ter saída. É quando você não tem uma reserva de emergência. Se você não tem uma reserva de emergência e tem um financiamento para quitar, a sua prioridade é ter a reserva de emergência. Claro, considerando que você vai pagar o seu financiamento em dia. Por que isso? Porque a reserva de emergência ela vai cobrir não só as parcelas do financiamento se você ficar desempregado em algum momento, mas também outras emergências da sua vida. Então, na minha visão, na minha concepção, se você não tem uma reserva de emergência, a sua prioridade é montar uma reserva de emergência, independente do que aconteça. E aí, só para a gente finalizar, existe uma terceira via nesse papo também, que é você investir e amortizar ao mesmo tempo. Nada impede que você faça isso. Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser, você já é uma pessoa adulta. Então, supondo que sobre R$2.000 por mês para você escolher entre amortizar ou investir, nada impede que você separe R$1.000 para cada coisa, R$500 para um, R$1.500 para outro, e tudo isso você vai jogando conforme a sua vida financeira vai tocando. Um ponto muito importante de você entender é que a sua vida financeira não vai ser uma linha reta. Nem sempre vai sobrar R$500 por mês. Nem sempre vai sobrar um valor fixo todo mês. Nem sempre vai sobrar dinheiro todos os meses. Então você precisa tomar a melhor decisão sempre no fechamento daquele mês ou na abertura daquele mês. Se você tem a disciplina financeira de guardar um determinado valor por mês, nada impede que você use parte desse valor para amortizar o seu financiamento e a partir disso você também conseguir investir um pouco do seu valor. Então, para fechar aqui, a parte matemática é para quem tem um viés um pouco mais matemático, que é o meu caso. Eu gosto de fazer o meu dinheiro gerar eficiência para mim, então eu não amortizo o meu financiamento. Eu faço os meus investimentos, principalmente porque eu acredito nessa questão de eficiência patrimonial. A minha esposa, ela é completamente diferente de mim. Ela preferiria a gente amortizar esse financiamento o quanto antes, porque ela não gosta de dormir com dívida. Então, na mesma casa, nós temos 2 pessoas completamente diferentes. Só que quando que isso não seria uma discussão plausível aqui em casa? Se a gente não tivesse uma reserva de emergência. Se você não tem uma reserva de emergência, é hora de você começar a montar a sua reserva de emergência. E se você quer tomar a melhor decisão para o seu caso com a minha consultoria, eu vou deixar um link na descrição para você falar diretamente comigo. Na minha consultoria, além de organizar a parte da sua organização financeira, a gente vai falar sobre os investimentos e escolhas financeiras adequadas para o seu caso, levando em consideração, além da parte matemática, claro, o seu perfil de investimentos e o seu perfil psicológico. Então, link na descrição para você falar diretamente comigo. E se você está afim de ter mais liberdade de escolha, por exemplo, ter mais dinheiro para escolher entre amortizar ou fazer investimentos, uma das formas que eu mais recomendo é você reduzir a sua carga tributária, parar de pagar imposto. E eu separei nesse vídeo que eu vou deixar na tela 3 hacks secretos que os ricos usam para diminuir a carga tributária, sobrar mais dinheiro na sua conta, e aí com esse dinheiro adicional que sobra na sua conta, você escolhe entre amortizar ou fazer os seus investimentos. Eu vejo você no próximo vídeo. Se você gostou também, claro, se inscreve no canal e me acompanha por aqui, que toda semana tem vídeo novo, com muita informação e muito material para você.